Rebanhão 2010 em Divinópolis. Hoje a pregação foi sobre o paganismo, com Mauro Nicioli, ele que é o coordenador diocesano do Ministério de Pregação, conhecido também como Maurinho. Maurinho, Oi. Conta para nós, o que é o paganismo? Então, Fábio, nós trabalhamos nesta manhã sobre a passagem que fala sobre o paganismo, né? Que Judas Macabeu combateu o paganismo na sua época. O que é o paganismo? O paganismo é você pegar uma sociedade que foi evangelizada, que tem valores cristãos, né? Que acredita em Deus. E o paganismo é o quê? É uma filosofia ou uma cultura que vem contra os ideais cristãos. O paganismo ele não prega o ateísmo, que é diferente. O paganismo você pode acreditar em Deus, mas você vive o que você quiser viver, né? Você vive coisas que é contrária à doutrina cristã. Então isso a gente chama de paganismo. Vamos dar alguns exemplos de paganismo hoje na sociedade? Por exemplo, a pessoa que diz que é católica, mas é a favor do aborto, é a favor do uso dos preservativos, é a favor do casamento de homossexuais. Então a igreja, ela é até forte falar que é contra, mas a igreja, ela zela por aquilo que o Senhor ensinou, né? A verdade que o Senhor nos ensinou, né? Então tudo que vem contrário a isso, a gente chama de paganismo. Alguns exemplos que a gente pode estar dando são esses. E um tema também bastante delicado que você tratou hoje foi a questão do satanismo. Isso. Como que estamos vivendo isso no nosso tempo de hoje? Então, Fábio, existe agora o que a gente chama de satanismo moderno. Por que satanismo moderno? Porque antigamente existia aquela prática satânica que era um pouco mais explícita, né? Aonde se existia pactos, né? Aquelas oferendas, aqueles sacrifícios, né? E que geravam um certo medo nas pessoas, um certo desconforto, né? Então, quando se falava nisso, as pessoas, né, se afastavam, não queriam saber, né? Estava nos filmes, né, e etc. Hoje em dia não, hoje em dia o satanismo tomou uma nova cara, né? A gente chama de satanismo moderno porque ele pegou situações da sociedade moderna, principalmente o jovem de hoje, que é muito vulnerável, né? Que está propenso a qualquer tipo de ideologia. O que acontece? Que aí se coloca, por exemplo, se cria um filme que trata de assuntos do ocultismo, do satanismo, mas de uma forma bem mais atrativa, bem mais atraente, onde você prende o jovem ou a pessoa, mas que você, no fundo, você está falando do satanismo, essa ideologia satânica. E tudo isso necessita que nós tenhamos uma postura de libertação. Libertação, justamente. Você falou na sua pregação que a gente não está combatendo o demônio, mas que já está derrotado, né? Essa é uma certeza que a gente tem da vitória. Mas como que é um processo de libertação da sociedade, do grupo de oração, da pessoa, da família? Isso. Primeira coisa, Fábio, que a gente tem que saber é isso. Porque às vezes a pessoa acha que ela não vai ser liberta, né? Ou às vezes é um combate muito difícil, mas não é. Primeira coisa que a pessoa que entra num processo de libertação, ela tem que saber que ela é uma pessoa vitoriosa. Por quê? Porque na cruz de Jesus nós somos vencedores. Então Jesus já derrotou o demônio. Nós não vamos derrotar. Mas o que acontece? Acontece que o demônio quer juntar do lado dele pessoas derrotadas. Pessoas que têm pensamentos negativos, pessoas que são pessimistas, pessoas que não acreditam mais que pode haver uma mudança social, moral, cristã na sociedade, né? A primeira coisa que ela tem que saber para se libertar é isso: eu sou vitorioso na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar posse da sua vitória. Depois passar por esse processo que a gente chama de cura e libertação, né? A gente sabe que tem áreas da nossa vida que foi feridas, que foi machucado, e precisa que o Senhor venha curando e libertando. O primeiro passo seria importante a pessoa fazer uma boa confissão, procurar um sacerdote, confessar, fazer uma boa confissão. Por quê? Porque a confissão ajuda, né? Ela nos liberta dos pecados, ela nos liberta de todos os vínculos que ainda podemos ter ainda com as trevas. O próximo passo seria importante você romper com tudo aquilo que é contrário à doutrina da igreja. Por exemplo,
Se você tem na sua casa livro espírita, livro esotérico, tudo que está ligado à superstição, é importante você se livrar. Todo objeto supersticioso, é importante você se livrar, libertar de tudo isso, porque são meios que às vezes parecem inofensivos, mas que nos prendem ao paganismo, ao satanismo e etc. Depois procura um grupo de oração, depois pode até procurar uma pessoa que vai rezar com a pessoa. Então são meios que nós temos hoje que é um processo, a libertação é um processo, né? Sempre a pessoa vai passar por períodos onde Deus vai estar libertando. E Maurinho, obrigado pelas informações. Estamos aqui então na cobertura do Rebanhão 2010, que você pode acessar pelo www.rccminas.com.br.